E hoje o texto base da nossa lição está em Mateus capítulo 6, versículo de número 13. O texto nos diz assim: E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje nós falaremos então do versículo de número 13, e eu já adianto aqui, a gente vai ter meio que uma polêmica aqui. Não é polêmica, mas a gente precisa falar sobre, a gente vai chegar num assunto aqui que ele precisa ser falado, tá bom? Também o pastor está aqui, o irmão Paulo, o Cleiton, o presbítero Moisés, qualquer coisa, eles me ajudam aí, me socorrem aí, tá bom? Mas hoje então a nossa lição, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Então veja, irmãos, que a oração dominical, a oração do Pai Nosso, ela inicia com louvor a Deus e ela termina também com louvores a Deus. E isso nós aprendemos que assim deve ser também as nossas orações. Nós devemos iniciar com gratidão, com louvor ao nome de Deus, bendizendo o seu nome, e nós devemos terminar também assim as nossas orações, com louvor, com gratidão ao nome de Deus. E assim nós temos esse modelo na oração do Pai Nosso. Então, o alvo principal, o objetivo principal das nossas orações, elas devem ser a contemplação e a adoração ao Senhor. Irmãos, nós não podemos nos colocar no centro das nossas orações. É tudo sobre Ele, nada sobre nós. Às vezes nós falamos: Senhor, para mim, porque eu quero, porque eu preciso, porque para mim, glória pois a mim eternamente, amém. Não, as nossas orações, elas devem ser louvores a Deus, contemplação ao nome de Deus. Nós devemos evidenciar os seus atributos, a sua majestade, o seu poder, a sua glória. Isaías, quando ele teve aquela visão do Senhor, ele disse: Santo, Santo, Santo. E a ideia de Isaías repetir esse nome 3 vezes é porque Isaías está colocando no superlativo a santidade de Deus. Ele é santíssimo. Esse é um Deus santíssimo. Então veja, as nossas orações precisam contemplar o Senhor, a sua majestade, o seu poder. E a gente tem que parar com esse negócio de ficar fazendo essas orações muito individualistas, muito pessoais. Então você está dizendo que eu não posso pedir a Deus. Nós devemos fazer pedidos a Deus. Assim a oração nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. Mas, irmãos, nós não podemos nos colocar no centro das nossas orações. É tudo sobre Ele, nada sobre nós. Então veja que nessa conclusão, Jesus ensina a seus discípulos que a confiança para a resposta de suas petições não está baseada em seus méritos, mas está baseada única e exclusivamente em Deus. Está baseada única e exclusivamente em Deus. Não é o meu bom português, não é a minha boa retórica que vai fazer com que Deus responda às minhas orações, mas os méritos são de Deus. Então veja, hoje nós vamos ver 2 pontos a respeito dessa oração dominical no versículo 13, e depois nós faremos a nossa aplicação e depois a nossa conclusão, tá bom? Então o primeiro ponto aqui da nossa lição é a integridade da doxologia do Pai Nosso. E aí, o que quer dizer com essa integridade da doxologia do Pai Nosso? Nós vamos ver aqui, e aí nós já começamos a entrar na polêmica, porque aqui nós começamos a ver a questão da veracidade desse versículo que nós acabamos de ler. Nós vamos ver aqui a respeito se esse versículo nós devemos aceitá-lo ou nós devemos rejeitá-lo. Porque se você observar aí na sua revista, ele está entre colchetes. Olha, dá uma olhada aí na sua revista não, na sua Bíblia. Dá uma olhada na sua Bíblia aí. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Veja que agora a revista ela vai colocar entre colchetes. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por que esse texto está em colchetes? Existem vocês vão encontrar na sua Bíblia algumas formas, ou dependendo da tradução, algumas vão estar em itálico, outras vão estar entre parênteses e outras vão estar entre colchetes. Você vai, muitas vezes, observar essas diferenças na sua Bíblia. O que significa quando um texto está em colchetes?
Quando um texto está em colchetes, significa dizer que nos textos mais antigos ou nos autógrafos, os autógrafos são os textos originais que foram escritos pelos autores, não constava lá, não constava naquele texto. Então, o que significa dizer isso? Esse texto que está em colchetes significa dizer que nos autógrafos, mas nos autógrafos não constava esse texto. Mas veja, isso daqui foi colocado então para dizer que essa parte não constava na Bíblia. E aí a discussão é essa. Esse texto então é verídico ou ele é falso? Ele foi inserido por alguém, e aí se foi inserido por alguém não faz parte do texto bíblico, já feito essa... Então veja, entre colchetes significaria dizer que essa seção não faria parte. E quando está entre parênteses é uma explicação. Por exemplo, José, aí coloca entre parênteses para explicar, aí vai dizer, filho de fulano de tal. É porque quem traduziu está explicando que José era filho de fulano de tal. Então veja, nesse primeiro ponto nós vamos caminhar dentro dessa polêmica e depois nós vamos colocar alguns pontos aqui, já caminhando por que nós devemos acreditar que de fato esse texto faz parte dos autógrafos. Porque nós devemos acreditar que de fato esse texto ele deve ser lido não pensando que simplesmente foi uma adulteração posterior. Então, os irmãos não precisam gravar isso, decorar isso tudo, mas existem dois movimentos interpretativos, a alta crítica e a baixa crítica. A alta crítica são aqueles que olham, eles fazem um método histórico gramatical do texto bíblico, e isso nós reformados também fazemos, um estudo histórico e gramatical do texto. No entanto, a alta crítica, ela se põe acima do texto bíblico. Então, a alta crítica, ela vai decidir o que é inspirado por Deus e o que não é inspirado por Deus. E a partir dessa decisão, eles vão dizer, por exemplo, que algumas partes foram inseridas por livre e espontânea vontade de quem escreveu ou de quem traduziu e não faria parte do texto original. Eles vão tentar desvincular o Jesus da fé do Jesus histórico. Essa é a alta crítica. Eles chegam para o texto bíblico com uma desconfiança, com um olhar cético. A baixa crítica, tem a alta crítica e a baixa crítica. A baixa crítica são os mais conservadores ou os mais reformados. Eles ainda têm esse método histórico gramatical do texto bíblico, mas eles se põem debaixo do texto. Eles não se põem acima do texto. Então veja, a alta crítica se põe acima do texto. Eles decidem o que é inspiração e o que não é inspiração. A baixa crítica se põe sob o texto bíblico. Eles olham para o texto bíblico dizendo, é inspirado por Deus, é permissão de Deus. Os autores foram inspirados por Deus. Deus, na sua soberania, no seu poder, preservou os escritos, preservou a sua mensagem, preservou para que o texto não perdesse o seu sentido. Por exemplo, se nós tirássemos aqui esse texto em colchetes, o texto não perderia o seu sentido. Se nós tirássemos aqui esse texto que está em colchetes, o texto não perderia a sua mensagem, continuaria a mesma mensagem. Mas Deus, nós podemos ver que Ele preserva o seu texto, Ele guarda o seu texto, Ele inspirou os autores. Então veja, existem esses dois movimentos que fazem essa divisão. E aí, como o pastor destacou, muitos que fazem parte da alta crítica começam a tirar textos, começam a tirar seções da Bíblia, dizendo que não foi inspirado por Deus. Então, em primeiro ponto, irmãos, para que nós acreditemos, que nós podemos ter certeza que esse texto ele pode ser lido, é o que está de acordo com Lucas, capítulo 4, versículos 6 ao 8. Por favor, abra Lucas capítulo 4, versículos 6 ao 8. Veja lá o que acontece com Jesus e Satanás. Pode ler. Então, até o 8.
até o 8. Então veja que nesse texto de Lucas, Satanás está oferecendo o quê? O reino, está oferecendo o poder, está oferecendo a glória para Jesus. Então veja que Jesus, que fique bem claro isso, irmãos, Jesus ele não lutava contra os seus pecados. Jesus ele não lutava com os pecados do seu coração, como nós. Nós lutamos com o nosso pecado. Então Jesus ele não foi tentado no seu coração, porque Jesus ele não era um pecador como nós. Mas Jesus ele era tentado por Satanás, ele era enfrentado ele foi desafiado por Satanás, não só ali no deserto, mas em todo o seu ministério. E Jesus ele era tentado, eu digo assim, ele enfrentava o mundo. Jesus ele enfrentava Satanás e enfrentava o mundo. Ele não enfrentava os pecados do seu coração como nós. E veja que aqui então nesse embate, Satanás ele oferece para Jesus o reino, o poder e a glória. E aqui nessa oração, na oração de Mateus capítulo 6, Jesus está nos ensinando que o reino, o poder e a glória pertencem a Deus. Então nós podemos, de fato, esse é o primeiro ponto que nós devemos acreditar, que essa oração faz parte do texto dos autógrafos, porque Jesus, ele de fato mostrou que o reino, o poder e a glória pertencem a Deus. O segundo motivo que nós devemos acreditar é porque a oração do Pai Nosso está em perfeita harmonia com o modelo do Antigo Testamento. Como o pastor Miro falou a respeito dos judeus, faz parte da oração judaica, faz parte dos judeus esse modelo de louvor, de honra e de glórias a Deus. Quer ver um exemplo? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Vou pedir para que o irmão Cleiton abra nesse texto. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículos 10 e 11. 29, 10, 11. Então veja que faz parte da oração judaica esse louvor a Deus, esse engrandecimento do nome de Deus. Então não foi simplesmente uma adulteração do texto que alguém quis inserir. Faz parte da oração judaica esse engrandecimento do nome de Deus. Então veja que esse texto que o nosso irmão Cleiton leu, ele tem um prefácio de abertura, ele tem petições e ele também tem uma conclusão que engrandece ao nome de Deus. E veja, de acordo com, nós podemos ver isso em nossa tradição, o puritano John Gill, puritano batista do século XVIII, e também o reverendo Robério Odair Basílio de Azevedo, eles dizem que esse era o responsivo usual nas sinagogas, que dizia: bendito seja o nome da glória do seu reino pelos séculos dos séculos. Amém. Então veja que esse era o modelo usual nas sinagogas de oração ao Senhor, confirmando aqui que esse texto em colchetes não é simplesmente um acréscimo, mas fazia parte dos autógrafos. Irmãos, quando a gente fala autógrafos e manuscritos, existem diferenças. Quando a gente fala de autógrafos, estamos falando dos textos originais, daqueles que escreveram o texto. Quando a gente fala de manuscritos, nós estamos falando das cópias dos textos originais. Então, é bom que fique isso, a gente faça essa diferença, porque cópias são assim. E naquele período, nós não tínhamos essa tecnologia que nós temos hoje para fazer um livro, xerox, que você poderia fazer a cópia perfeita. Então, quando os copistas iam fazer a cópia do texto, muitas vezes acabava esquecendo alguma parte, acabava errando em alguma coisa, não tinha luz como nós temos, né? Então, era muito difícil naquela época. Então, quando a gente fala de autógrafos, nós estamos falando dos textos originais. E esse nós não temos mais. Nós não temos mais os autógrafos. O que nós temos são cópias de cópias, de cópias, de cópias, de cópias, e de cópias, e de cópias, e de cópias. Mas como nós falamos aqui no início, Deus soberanamente preservou a sua mensagem. Deus, durante toda a história, preservou os seus textos. Os irmãos já brincaram de telefone sem fio? Já viu que quando, por exemplo, você fala uma coisa para a pessoa aqui, quando chega no último, já é outra coisa. Isso é um exemplo porque para ilustrar o que a autocrítica faz. A autocrítica ela vai dizer que foi assim com o texto bíblico.
O texto foi passado para um, quando chegou lá no final, já era outra coisa, a cópia da cópia. Mas a baixa crítica ela vai dizer que não. A mensagem que foi passada aqui para o primeiro, Deus preservou para que chegasse no final de forma fiel, de forma fidedigna. A sua mensagem, se foi passado A para o primeiro, chegou A até o final. Deus preservou o seu texto. Deus soberanamente preservou o seu texto. O terceiro exemplo aqui, a gente já caminhando aqui para o final desse primeiro ponto, o terceiro exemplo de que nós podemos acreditar é que a Didaquê também faz esse mesmo modelo nos seus ensinos. A Didaquê são instruções dos apóstolos. E nas instruções dos apóstolos, dos apóstolos, eles também fazem esse tipo de afirmações. Teu é o poder, tu é a glória, teu é o reino para todo sempre. Nas diversas instruções que os irmãos, quem já teve contato com a Didaquê, pode ser baixado na internet, os irmãos vão ver que esse tipo de frases são usadas. Teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para todo sempre. E isso nós estamos falando do primeiro e segundo século. E por fim, o quarto ponto é, embora esteja ausente de alguns manuscritos, ou seja, quando a gente fala de manuscritos, estamos falando de cópias. Então, embora esteja ausente de algumas cópias, esta seção, a doxologia está presente em mais de 2.000 manuscritos. Essa doxologia está presente em mais de 2.000 manuscritos. Ou seja, essa é uma forte evidência de que há um forte apoio à conclusão da oração do Senhor. Então, se você tem muitas cópias falando a mesma coisa, então significa que dos autógrafos, nos textos originais, constava essa parte do texto. Então, não foi simplesmente um acréscimo de quem fez a cópia, não foi simplesmente um acréscimo de Mateus, mas faz parte da oração que o Senhor Jesus quis nos ensinar. O pastor e reformador de Genebra, João Calvino, comenta que, embora não ocorra nos exemplares latinos, então, embora essa parte não ocorra nos exemplares latinos, aqui parece tão mais apropriado inserir do que omitir. Então, João Calvino está dizendo, embora esta seção não apareça em muitas cópias, o correto é colocar e não tirar. Nós não podemos tirar do texto bíblico, nós não podemos omitir nenhum tio, nenhum i do texto bíblico. João Calvino está dizendo que o mais correto é afirmar que dele é o poder, que dele é a glória e dele é o reino para todos sempre. Veja então que faz parte desse contexto do primeiro século, segundo século. Aliás, irmãos, hoje nós vamos ver que há esse movimento de tirar muitas partes do texto bíblico. Há esse movimento de que nós devemos renovar os textos bíblicos, que a Bíblia precisa ser atualizada. E aí, e nesse sentido, a Bíblia precisa ser atualizada para caber na agenda deles, para caber no movimento deles. Então veja que é muito perigoso quando nós começamos a tirar textos, bíblicos. Então, João Calvino ele diz que é preferível manter o texto do que tirá-los. O segundo ponto, então, da lição, saindo um pouco aí dessa polêmica, ficou alguma dúvida se a gente deve ou não ler esse texto, se esse texto faz parte ou não? Ficou claro que esse texto, soberanamente, Deus preservou o seu texto e que nós devemos confiar, ainda que ele esteja em colchetes aí na sua Bíblia, nós devemos confiar que é permissão de Deus, que é a soberania de Deus, preservando a sua mensagem. Sim. Então, acho que ficou claro, saindo dessa polêmica, eu acredito que ficou claro aqui, então, que nós devemos ler esse texto com fé, acreditando que faz parte dos autógrafos. Então veja agora o significado dessa doxologia. Qual é o significado então dessa doxologia da oração do Pai Nosso? Então veja que a conclusão começa com a palavra pois teu é o reino. E aí essa conclusão que começa com pois, entra naquilo que o pastor falou. Ele está fazendo uma relação com a santidade de Deus, ele está fazendo uma relação com o nome de Deus, ele está fazendo uma relação com o reino de Deus,
para que tudo isso seja feito à vontade dele. Essas nossas primeiras petições. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então, ela começa com pois, porque ela está retornando ao que foi dito no início. E aí o texto segue dizendo, teu é o reino. E aqui o texto fala de Basileia, né? A soberania de Deus, o poder de Deus. Tu é a soberania, teu é o poder. Então veja, quando nós falamos que teu é o poder, teu é o reino, nós estamos afirmando que Deus ele tem autoridade para responder às nossas orações. Quando nós dizemos que teu é o reino, nós estamos dizendo que ele é rei do universo. Nós estamos dizendo que todos, quando nós dizemos que teu é o reino, nós estamos dizendo que todos, absolutamente todos, estão debaixo do seu poder. Não existe nada que não esteja fora do domínio de Deus, não esteja do poder de Deus, do reino de Deus. E o texto segue dizendo, teu é o poder, e aqui essa palavra poder é dunamis, teu é o dunamis. Irmãos, eu sei que há uma interpretação hoje a respeito do dunamis com dinamite, mas não existia dinamite naquela época, então nós não podemos fazer essa inferência de que aqui seja uma dinamite. E veja, quando se fala de dinamite hoje, ou desse dunamis, geralmente se fala do nosso poder, da nossa ação. Mas dunamis aqui, o poder não é nosso, é de Deus. O poder para agir, a força para cumprir, é de Deus, não é nossa. Não somos nós que temos o poder, mas o poder é dele. O dunamis é dele. A força, a ação, a eficácia é dele. Então, quando nós falamos do poder de Deus, nós estamos falando que Deus tem a capacidade, tem o poder para fazer cumprir o teu querer. Ele também tem o poder de responder às nossas orações. O poder é dele, o poder não é nosso. Quando dizemos tua é a glória, e aqui é doxa, nós estamos exaltando o nome de Deus, estamos dando louvor ao nome de Deus. Estamos dizendo que tua é a glória, estamos dizendo que a majestade pertence a Ele. Tudo é para Ele. A glória de Deus significa que tudo que Ele faz é para a exaltação do seu nome, é para a exaltação da sua majestade. E por fim, quando nós dizemos amém, nós estamos dizendo que, afirmando que estamos plenamente certos de que Deus responderá às nossas orações. Amém aqui significa verdadeiramente, com toda a certeza, assim seja. Então nós estamos dizendo que Ele pode responder às nossas orações de forma positiva ou negativa, não necessariamente conforme nós queremos. Ele pode responder abrindo uma porta de emprego, ou Ele pode responder não abrindo uma porta de emprego. Ele pode responder nos dando a casa, a cura, o livramento, ou Ele pode não nos dar a casa, pode não nos dar a cura, pode não nos dar o livramento. Paulo orou ao Senhor pedindo para que Ele o livrasse, tirasse o seu espinho. E Deus disse, a minha graça te basta. Então, quando nós dizemos amém, não significa dizer que agora Deus vai fazer como nós pedimos. Agora Deus vai fazer. Não. Ele pode responder de forma positiva ou negativa. Para nossa aplicação, as nossas orações, ela tem refletido o modelo ensinado por Jesus? Ou seja, as nossas orações têm se iniciado com louvor e têm terminado com louvores a Deus? Temos acreditado de todo o coração que Deus está no controle de todas as circunstâncias, que Ele tem poder e que fará tudo o que for necessário para a glória do seu nome? Até mesmo, irmãos, quando nós pedimos a cura, essa cura tem que ser para a glória de Deus. Quando nós pedimos um emprego, esse emprego tem que ser para a glória de Deus. Quando nós pedimos uma faculdade, para fazer uma faculdade, essa faculdade tem que ser para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória dele. Lembre-se, não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. E aqui o autor, ele mostra, o texto nos mostra que teu é o poder, tu é a glória para sempre. Nós concordamos que o poder é de Deus, nós concordamos que a glória é de Deus, nós concordamos que o poder é de Deus, não é nosso. Para a nossa conclusão, irmãos, para nós concluirmos, tenha em mente
Quando nós estivermos quando nós estivermos naquele momento de benesses da vida, naquele momento de dádivas da vida, quando nós estivermos naqueles momentos de regalias, aqueles momentos que há bonança, quando nós estivermos nesse momento, nós devemos dizer: Teu é o reino, Tua é a glória e o poder para sempre. Amém. Quando tudo estiver indo bem, quando tudo for favorável a você, diga: Teu é o reino, Tua é a glória, Teu é o poder para sempre. Amém. Mas também quando nós estivermos no sofrimento, quando nós estivermos na angústia, nas aflições, na doença, nós também devemos dizer: Teu é o poder, Tua é a glória para todo sempre. Amém. Vamos buscar a Deus com uma oração. Santo Deus e eterno Pai, diante do Senhor nós nos colocamos. Te agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade onde o Senhor nos deste para aprender mais da Tua palavra. Nós tivemos nesse semestre lições que nos chama a nossa atenção para Te buscar, ó Deus, em oração, para que nós tenhamos intimidade com o Senhor, para que nós tenhamos um relacionamento de pai e filhos, para que nós tenhamos intimidade para chegar diante do Senhor. Nós não precisamos de intermediadores, nós temos o livre acesso ao Teu trono da graça. Que nós, ó Deus, Te busquemos em oração, exaltando o Teu nome, glorificando o Teu nome. Que nós também, ó Deus, coloquemos diante do Senhor as nossas necessidades, aquilo que nos aflige, as nossas angústias. Mas que em meio a tudo isso, que nós reconheçamos que Teu é o poder, Tua é a glória, para todo sempre. Amém. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Amém.